Uma vez por ano, judeus ao redor do mundo param de comer, param de beber, sentam-se no chão e lamentam por um edifício que foi destruído há quase 2000 anos. Por que alguém ainda estaria de luto por algo que aconteceu há tanto tempo? Fique por aqui, porque a resposta diz muito sobre como os judeus sobreviveram a tudo o que a história, também conhecida como Deus, impôs a eles. Esse dia chama-se Tisha B'Av, literalmente o 9º dia do mês hebraico de Av. É o dia mais triste do calendário judaico e é um jejum completo de 25 horas, sem comida, sem água, só perde em intensidade para Yom Kippur. Mas não se trata apenas de um único evento. É o dia em que o povo judeu reserva para lamentar uma série de catástrofes nacionais em nossa história, porque quase inacreditavelmente um número incomum delas aconteceu exatamente neste dia, Tisha B'Av. Tudo começa há mais de 3.330 anos. Moisés enviou 12 espiões para a Terra Prometida, a terra que Deus nos prometeu. 10 deles voltaram com um relato assustador e desanimador. O povo entrou em pânico. Eles perderam a fé e choraram naquela noite por nada. Deus respondeu: vocês choraram sem motivo. Eu vou lhes dar um motivo para chorar nesta data por gerações. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro templo em Jerusalém, o centro espiritual do mundo judaico que ficou de pé por 410 anos, foi incendiado pelos babilônios, no 9º dia de Av e 27 anos depois do Sinai. Quase 500 anos depois, o segundo templo, que ficou de pé por 420 anos, foi destruído pelos romanos na mesma data. Décadas depois disso, a revolta de Bar Kokhba contra os opressores romanos que governavam entrou em colapso e a cidade de Betar caiu. Sangue correndo pelas ruas. Aconteceu, mesma data, séculos depois, os judeus da Inglaterra foram expulsos em 1290 e os judeus da Espanha em 1492. Você adivinhou, exatamente na mesma data. Na história mais recente, o início da Primeira Guerra Mundial, que foi o precursor da Segunda Guerra Mundial, também começou exatamente nessa data. É um dos padrões mais estranhos da história, mas é claro que não é estranho. Deus orquestrou isso, e isso é parte do motivo pelo qual esse dia carrega tanto peso coletivo. Então, como realmente marcamos esse dia? Na prática, parece muito com Yom Kippur. Um jejum completo do pôr do sol até o anoitecer do dia seguinte. Sem banho, sem sapatos de couro, sem loções, muitos dos confortos do dia a dia são deixados de lado. Logo antes do início do jejum, após uma refeição reforçada para se preparar, há uma refeição ritual simples, quase austera. Pão, um ovo cozido mergulhado em cinzas, comidos a sós, sentado no chão. Na noite de Tisha B'Av, as comunidades se reúnem na sinagoga, as luzes ficam fracas, a cortina da arca sagrada é retirada e lemos o livro das Lamentações, Aisha, um dos livros do Tanakh. E lemos em voz alta, verso por verso, em tom de lamento. Na manhã seguinte, muitos passam horas recitando o Kinot, poemas tristes e de lamento, lamentando não apenas os templos, mas tragédias ao longo da história judaica, incluindo o Holocausto. E então algo interessante acontece. Ao meio-dia, o clima muda. As pessoas começam a sentar em cadeiras normais novamente, não mais nas cadeiras baixas. Muitos até limpam suas casas, um costume enraizado na expectativa da chegada do Mashiach. O luto mais intenso tem um prazo certo todos os anos. É o seguinte, Tisha B'Av não é simplesmente sobre um edifício. É também sobre o que o edifício representa. É um compromisso anual que o povo judeu observa com luto e memória. Um dia reservado de propósito para que os outros 364 dias sejam dedicados a seguir em frente. Mas o judaísmo vai um passo além. Quando um fazendeiro coloca uma semente na terra, parece um enterro. A semente se decompõe, parece estar sendo destruída. Mas ela não está sendo enterrada. Ela está sendo plantada.
E o que cresce disso é muito maior do que a semente jamais foi. É assim que nossos sábios entendem a tragédia. E é assim que devemos entender a tragédia. E é por isso que o povo judeu ainda está aqui. Quando os templos caíram, Deus não estava enterrando o que construímos, Ele estava plantando sementes. Nosso trabalho não é se afogar na tristeza. Nosso trabalho é garantir que as sementes floresçam em algo ainda maior do que o que existia antes, exatamente como Deus pretendia. É por isso que nossa tradição ensina que o terceiro templo não será como os dois primeiros. Aqueles foram construídos por mãos humanas e mãos humanas puderam destruí-los. O terceiro templo será eterno, ele nunca será destruído. A destruição não foi o fim da história. Foi o plantio de um começo ainda maior. Não é coincidência que a Torá até chame esse dia de luto de Moed um festival, porque as sementes de esperança e reconstrução estão escondidas dentro da própria tristeza. Junte-se a milhões de judeus enquanto lembramos nosso passado horrível, sempre lembrando que essas tragédias são as sementes do que florescerá no futuro. Observe este dia mais do que fez no passado e reflita sobre como você pode fazer mais para que nosso futuro floresça mais rapidamente.